Como esse filme de terror conseguiu se tornar o mais polêmico de todos os tempos, principalmente lá nos Estados Unidos e na Europa, apenas pelo fato de usar como referência na sua história o nascimento de Jesus. Os caras foram bem ousados, né? Fica comigo até o final do vídeo que você vai saber melhor sobre essa história. E aí, mano, beleza? Bom, hoje a gente vai conversar sobre o filme de terror Imaculada, que virou polêmica tanto nos Estados Unidos quanto lá na Europa. Isso porque a personagem principal vive uma realidade bem parecida com a Maria mãe de Jesus lá da Bíblia. Isso porque ela fica grávida ainda sendo virgem. E tudo acontece em um convento bizarro na Itália chamado Senhora das Dores, fundado lá no ano de 1632. E o objetivo desse convento era ser o refúgio para irmãs anciãs antes delas morrerem, já que era um lugar agradável que ajudava elas a se distraírem das doenças e dos sofrimentos. E um detalhe é que esse convento foi construído sobre a catacumba de Santo Estevão. Conhecemos então a irmã Cecília, que é interpretada por Sydney Sweeney, ela que sai lá dos Estados Unidos para fazer os seus votos nesse convento estranho lá na Itália. Isso tudo porque a paróquia que ela frequentava lá onde ela morava simplesmente fechou por falta de fiéis. A escolha da Cecília em virar freira não foi tão fácil, tá? Ela teve uma experiência de morte quando era criança. Ela se afogou e seu coração parou por 7 minutos, mas por um milagre ela voltou à vida. Então ela queria saber o porquê que Deus tinha salvo ela. Então escolheu seguir por esse caminho. E a vida nesse convento não é nada fácil. A gente vê ali que tem uma madre bem rígida com as freiras, né? E por falar nas freiras, elas têm que cuidar das anciãs que estão ali, né, para ter uma morte mais tranquila. Então a gente vê elas cuidando, trocando a fralda delas, dando medicação e até cuidando da parte psíquica delas, né? A gente vê que elas tratam disso ali também. Sem falar que elas lavam, passam e até fazem a comida. E para fazer a comida, a gente vê elas pegando a galinha e dando um jeito na galinha para virar mistura, tá? A gente vê que a irmã Cecília é uma mulher nova e bondosa, porém tem gente que não gosta dela, né? Como em todo lugar, sempre tem aquela invejosa. Sem falar que ela começa a ter vários pesadelos e ver coisas que não deveriam estar ali. E nesse convento tem muita coisa maluca acontecendo, obviamente a maioria de noite. E eu não tô falando dos espíritos nem nada assim, mas das próprias pessoas. Elas têm atitudes bem estranhas e suspeitas que vão apavorando a Cecília cada dia mais. Um exemplo disso é ela acordando do nada de noite, uma mulher cortando uma mecha do seu cabelo. E é lógico que isso deixa a garota bem apavorada. Mas enfim, com o tempo a Cecília começa a ter sintomas bem estranhos. Ela começa a desmaiar e até vomitar do nada. E é então que a galera descobre que a garota tá grávida. Obviamente isso aí vai causando muito impacto na história, já que é um escândalo uma freira estar grávida. Eles questionam se ela teve relação com algum homem e chegam na conclusão que era um ato divino, que ela estava grávida mesmo sendo virgem. E esse é o principal motivo para esse filme ter virado polêmica tanto nos Estados Unidos quanto lá na Europa. Os cristãos que seguem o catolicismo estão achando isso um cúmulo, um absurdo eles levarem esse tema para dentro de um filme. Que assim, não é novidade para ninguém um filme de terror ser baseado na religião católica. Tem um monte que usa a religião como tema. Só que o maior problema é esse detalhe dela estar grávida, igual aconteceu com Maria. Isso está incomodando muita gente, já que a história é bem parecida com o nascimento de Jesus. E bom, a Cecília buscava uma resposta do porquê Deus tinha salvo ela do afogamento. E esse acontecimento é como se essa pergunta tivesse sido respondida, sabe? E assim, como lá no catolicismo eles exaltam Maria, no filme eles começam a exaltar a Cecília. Tem até um questionamento de uma das meninas perguntando quanto tempo vai demorar para chamarem ela de Maria. Só que a gente não pode esquecer que isso aqui é um filme de terror e o que poderia ser as respostas que a Cecília tanto estava buscando acaba se tornando um questionamento ainda maior. Mais ainda quando pessoas ali dentro começam a ser silenciadas e o convento começa a ficar cada vez mais bizarro por conta de acontecimentos estranhos que tá rolando ali. O filme tem uma fotografia muito boa, ela é rica em detalhes, é um dos pontos positivos da produção. A gente leva alguns sustos sim, só que não dá para prever o que vai acontecer, e isso é uma jogada com a fotografia, já que eles querem que a gente preste atenção em uma coisa e acaba acontecendo outra totalmente diferente.
excelente. Eu acho muito importante ressaltar isso aqui. Outro personagem importante e marcante no filme é o Padre Tedeschi, interpretado pelo Álvaro Morte, o professor de La Casa de Papel, você lembra? Por mais que ele seja importante na história, ele não tem tanto minuto de tela, mas podemos ver uma evolução do seu personagem. Esse cara nunca decepciona na atuação. Conhecemos um padre bonzinho lá no começo e vemos ele evoluir para um vilão lá no fim. Mano, sendo sincero com você, eu curti a história do filme e eu curti também as atuações da Sidney e do Álvaro, mas como todo filme de terror, a gente tem ponta solta no roteiro. Temos bem mais horror do que terror, isso significa que você vai sentir mais desconforto do que medo. Tem bastante cena de sangue, cena nojenta e cena pesada, então já se prepara para assistir. A história de Imaculada é até que interessante, só que como em qualquer outro filme de terror, ele começa legal e do meio pro fim o roteiro vai ficando bem porcaria, tá? Vai acontecendo coisas absurdas e burrices que você olha, cara, dá até uma vergonha alheia, tá? Só que assim, em comparação com os outros filmes que andam saindo por aí, Imaculada até que vale a pena você gastar o seu dinheiro do ingresso, tá? Obviamente eu não vou contar pra você o que acontece no final do filme, senão perde totalmente a graça. O que eu posso dizer é pra você se atentar em todos os detalhes, tá? Como eu disse, o filme é bem detalhista, então presta atenção nos detalhes que você vai ter uma boa experiência. Bom, nem tão boa assim porque, igual eu disse, do meio pro fim o filme vai ficando bem chatinho, tá? E falando em filmes de terror, se você gosta de livros com essa temática, eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado um link para você adquirir livros desse gênero com os menores preços, tá? Enfim, galera, Imaculada chega no dia 30 de maio. Eu quero que você comenta aqui se vai assistir ou não esse filme. Aproveita para se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, fui!